Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. O tema deste vídeo é o que foi a plenitude do tempo? Vamos entender qual o significado desta palavra, plenitude. Significa estado do que é inteiro, completo, totalidade ou integridade. Vamos ler o que o apóstolo Paulo disse a respeito na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, Jesus Cristo, ou o Filho do homem. Ele nasceu sob a lei. Ele veio para cumprir a lei, coisa que homem nenhum nunca jamais conseguiu fazê-lo, cumprir, no caso a lei, os 613 mandamentos. Porque, como diz a Escritura, lá no livro de Tiago, capítulo 2, diz assim: se você errar em um dos 613, você é condenado por todos. Então a pessoa até fazia 100, 200, 613, vamos dizer que ele fez 612, mas o filho dele desobedeceu ele, foi desobediente, como está na lei, e ele não teve coragem de chamar os vizinhos para apedrejar o filho até a morte, pronto, ele zerou tudo, ou seja, voltou à estaca zero novamente. Então era algo impossível de cumprir. Porém, Jesus, ele cumpriu a lei, mas não a obedeceu. Mas o tema não é este, tá? Então aqui vamos entender o que significou a plenitude do tempo. Vamos ler novamente Gálatas 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E nós lemos, nós entendemos a palavra plenitude, que significa plenitude é o estado do que é inteiro, completo, totalidade e integralidade. Ou seja, o tempo para Deus já estava completo, já estava quase concluído, faltava apenas 70 anos, ou como as 70 semanas profetizadas no livro de Daniel, que nós vamos ler mais à frente. A plenitude do tempo já estava profetizada no livro de Daniel. Então, voltando só aqui à plenitude, o tempo completo já finalizado, nós hoje estamos há quase 2000 anos deste acontecido, ou seja, do juízo de Deus. Não tem como a pessoa que tem entendimento das Escrituras, nem que seja o mínimo, nem que seja só esse respeito, aceitar que Jesus, o Filho do Homem, ainda vai vir por sobre as nuvens. Quando nós temos esse entendimento, então a gente não espera. A gente já sabe que tudo se cumpriu, tudo se completou, que a plenitude plena já ocorreu. Não tem mais nada para acontecer. Olha o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua cidade santa, ou santa cidade. Qual era esta cidade? Jerusalém, onde ficava o templo, a casa de Deus. Vamos continuar. Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. 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 Para sempre, sem fim. A justiça, quando Deus bateu o martelo no ano 70, no juízo que veio contra os judeus, ele sacramentou a justiça eterna para selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Então aqui nós já conseguimos entender já uma parte
do que foi profetizado no livro de Daniel. A plenitude do tempo era o juízo de Deus que estava para ocorrer, o qual ocorreu no ano 70 DC, ou seja, 70 depois de Cristo. E as 70 semanas descrita se refere aos 70 anos de desolação, escrita no mesmo livro, Daniel. Você está lendo? Então é só voltar um pouquinho aí no versículo 2, Daniel 9, 2. Veja o que foi dito, que o profeta disse. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. A pergunta que eu faço é, foi 70 anos ou foi 2000 anos? Porque para a religião já fazem quase 2000 anos e a desolação a Jerusalém ainda não aconteceu, ainda não ocorreu. Foi profetizado 70 anos. Jesus, ele foi crucificado provavelmente ali pelo ano 30, depois desse ano 30. Naquela mesma geração, dali a 40 anos, veio a desolação contra Jerusalém, que foi as 70 semanas, metaforicamente falando. Vou ler de novo, Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, veja, Daniel lia as profecias de outros profetas também. De acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém, veja bem, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Não está descrito aqui que ia durar 2000 anos, não está escrito aqui que seria contra o Brasil, Argentina, Estados Unidos, Alemanha, não está. A desolação seria contra Jerusalém, onde estava o povo, os israelitas, o povo judeu, que a vingança, que o juízo viria contra aquele povo, porque Deus deu a lei para Moisés. Moisés, pela transgressão dos israelitas, foi passado as leis para eles cumprir, mas eles não conseguiram. Pelo contrário, adoraram ídolos, adoraram imagens, adoraram outros deuses fictícios e tudo mais. Então a lei não serviu para nada. A desolação foi 70 anos. Por isso Jesus disse que no final dos tempos se daria naquela geração. Ele disse que o final de tudo tem texto bíblico que diz que é a consumação dos séculos, tem texto que diz final do mundo e tem final dos tempos. Por isso Jesus disse que o final dos tempos se daria naquela geração, na geração dele, como está escrito. A gente lendo sobre as 70 semanas, tendo esse entendimento, fica bem mais simples da gente entender esse versículo que iremos ler agora. Livro histórico de Mateus. Livro histórico de Mateus, capítulo 24, do versículo 34 ao 35. Mateus 24. Esse capítulo ele trata exclusivamente da escatologia consumada, mas que muitos ainda não acreditam. Dizem que ainda virá. Vamos ler. Versículo 34 diz assim: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Vou ler novamente. Mateus 24, 34. Confira na sua Bíblia, qualquer texto que você quiser. Almeida, Revista Atualizada, Corrigida, Fiel, King James, a que você quiser. Jerusalém 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração, aquela geração, a geração de Jesus. Jesus não está falando hoje, no século 21. Jesus estava falando na primeira era cristã, no ano 30 depois de Cristo. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas
minhas palavras não passarão. Ou seja, não é que o final do mundo, o final dos tempos, a consumação do século, essa bolinha chamada planeta Terra, ela iria explodir. Como dizem que virá o fim dos tempos, virá com fogo, vai se derreter prédios. Nada disso. O fogo foi, eu já fiz um vídeo sobre isso, o fogo foi a respeito do batismo, que João Batista disse que Jesus batizaria com fogo e com o Espírito Santo. O fogo foi no ano 70, no juízo, que foram purificados como ouro e como prata. Então, o que está lá em 2 Pedro, é 1 Pedro que fala sobre fogo, Pedro estava dizendo para aqueles dias, para os acontecimentos que estavam por vir. Ele escreveu ali por volta de 55, 58 depois de Cristo. No ano 70, ou seja, dali a 18 anos mais ou menos, veio o juízo. Não, 12 anos, veio o juízo. Então Pedro estava falando para o dia do Senhor que já estava à porta. Por estes escritos conseguimos compreender para que foi escrito o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, creia, ele foi escrito para o dia do Senhor, o juízo de Deus. Confere, Apocalipse, capítulo 14, leia, versículos 6 e 7. Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Versículo 7, dizendo, com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes da água. Então veja bem, para isso que foi escrito o livro de Apocalipse, para os ocorridos dos 3 anos e meio que Jerusalém foi cercada pelo general Tito e o exército romano. Ou seja, para o juízo de Deus. Havia chegado o juízo, por isso o apóstolo João foi o único que permaneceu vivo para escrever o livro e avisar e enviar cartas para os anjos das 7 igrejas que estavam lá na Ásia. Não é as Brasil, Argentina, não é as igrejas, eram as igrejas onde estava ali, para dizer que, para avisar do que estava acontecendo em Jerusalém, que já havia sido cercada, que o juízo estava às portas, que o juiz estava às portas. Como está escrito, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Veja. Diz assim, versículo 10, achei-me no Espírito, no dia do Senhor. Veja bem, achei-me no Espírito no dia do Senhor. Qual é a relevância daqui, o dia do Senhor? Era o dia do juízo. Pega qualquer Bíblia de estudo, qualquer uma, eu não vou falar nome aqui. Pega e leia lá no rodapé. Eles dizem, os teólogos, os doutores dizem que o dia do Senhor ali representava sábado ou domingo. Mas, pela revelação, pelo conhecimento, pelos estudos, nós entendemos que o dia do Senhor havia chegado. E João foi separado, como está lá em João, capítulo 21, do versículo 15 em diante. Jesus disse a Pedro, Pedro, se eu quero que ele fique, ou seja, João, até que eu volte, até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, segue-me. Então, João foi separado para escrever os acontecidos, as coisas que estavam acontecendo no dia do Senhor, no dia do juízo. É simples assim, é como 2 mais 2 é 4, não tem segredo. E ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta. O que significa voz de trombeta? Foram tocadas 7 trombetas no juízo de Deus. 7 trombetas. E aqui, por isso que ele fala, eu ouvi uma forte voz como de trombeta, porque era o sinal do juízo. Versículo 11, dizendo, escreva num livro o que você vê, olha, escreva num livro o que você está vendo e mande-o às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Era para ele
Ele estava em espírito, ele foi levado em espírito para Jerusalém e ele viu de uma forma espiritual o que estava ocorrendo. Desde o início do meado de 66, ele viu até o final no ano 70, quando Jesus veio em glória, só que não em corpo. Ele veio como relâmpagos, como raios, do sul para o norte, do ocidente para o oriente. E a terça parte que restou depois de toda a tragédia, foi salvo, mas como carvão, como por fogo. Foi difícil. Já nós que somos gentios, nós fomos salvos, estamos salvos pela graça de Deus. Então, a plenitude dos tempos também significou o final dos tempos. Como Jesus disse aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, como está escrito, confere. Mateus capítulo 24, versículo 3, é o que eu disse, esse capítulo diz, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, trata somente da escatologia, ou seja, da vinda do Filho do Homem juiz. Então, está escrito assim, Mateus capítulo 24, versículo 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos? Eu pergunto, aqui está a plenitude. Jesus, os discípulos perguntaram para ele, porque foram vários sinais, várias coisas que Jesus disse a eles, do que iria preceder antes do juízo. Tanto que se você ler, você vai começar a entender o 24. As guerras, terremoto, as mulheres que pariam, que davam à luz e tinham que comer o filho, a placenta, porque não tinham que comer, foram 3 anos e meio de cerco. Enquanto não aceitarem que Jesus, o Filho do Homem, já veio em glória, no dia do Senhor, no ano 70, estarão sempre esperando na janela alguém aparecer em uma nuvem, arrebatando pessoas como se fossem bonequinhos. Os líderes religiosos, cada vez mais ricos e poderosos, e os fiéis, cada vez mais escravos desse sistema religioso maldito e mentiroso. Eu agradeço a sua atenção e se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.